Olá a todos, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a nosso primeiro evento da série Histórias do Design Latino. Esta série é para expor as histórias sobre a produção de desenho na América Latina. Este evento é o resultado de uma colaboração entre Soda Baltimore, com apoio EIGA Unidos e também a Universidade de Michigan. Nós contamos este ano com o grande apoio da subvenção concedida por Robert W. Deutsch Foundation e também por Design History Society. Hoje nós vamos aprender sobre Maria González de Castilho e também Edgar Reyes. Oi, Edgar, tudo bem? Olá, Maria González, bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo. Bem, então, nós estamos muito felizes de poder ter a Maria Edgar conosco e também contar com a presença de todos vocês aqui nesta noite. Meu nome é Raquel, sou membro do corpo diretivo de EIGA Baltimore, Sociedade de Desenho, e também foi fundada há mais de 15 anos em Baltimore por um grupo voluntário de professores, estudantes de estudos de design, todos apaixonados pela história das artes, de design, incluindo design gráfico, ilustração, arquitetura, as artes do livro, fotografia e muitas outras artes. Então, já realizamos mais de 100 seminários explorando diversos temas. A nossa ideia dos nossos eventos anteriores está em nossa página web, eigabaltimore.com, e vocês podem entrar em nossas listas de e-mail para receber os nossos futuros e-mails. Na nossa página web, vocês vão ver que desde 2019 nós estamos organizando e realizando os eventos com a EIGA Baltimore e prosseguindo junto com as comunidades interessadas na história do design e seu impacto positivo na prática do design e na vida contemporânea. A nossa parceria com o RA é fundamental. Eles estão comprometidos em falar sobre o impacto do desenho, tanto na esfera global quanto local, e também trabalhamos juntos para inspirar, apoiar e aprender em conjunto com cada etapa de nossas carreiras. Nós temos 75 sedes, gerenciadas 100% por voluntários, que atendem mais de 20 mil membros em todo o país. Nós nos convidamos para conhecer mais as nossas iniciativas, ihab.org. Queremos agradecer a todos os líderes de nossas sedes, os membros, representantes nacionais e, acima de tudo, os membros de nosso corpo diretivo local, a todos os membros, especialmente a nossa presidenta, Francis Miller, que está aqui conosco. Ela está presente aqui em nosso evento hoje. Oi, Francis, tudo bem? Oi, bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Francis Miller. Bem, para que vocês tenham mais informações sobre a nossa sede e conhecer mais os próximos eventos, entre em nossa página web, eigabaltimore.com.org. Eu tenho que também agradecer especialmente às nossas intérpretes, Julieta Mendes, Lara Lafonte, Meg Batalha e Patrícia Flores. Este evento não seria possível sem a ajuda dos nossos colaboradores. Agradeço muito também aos membros da IRA que estão aqui nos bastidores, e Alec Wonker, que está nos ajudando na parte técnica, nos bastidores do nosso evento. Muito obrigada novamente por estarem conosco. Obrigada também porque nós temos pessoas de Baltimore, Pasadena e também estou verificando aqui o chat para ver de onde as pessoas são, e pessoas de todas as partes. E nós queremos começar com a nossa conversa e abrir para vocês. Bem, este evento vai levar cerca de 1h30 depois da apresentação inicial de nosso palestrante do México, doutora Maria González de Curcio.
Também nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas com o nosso convidado de Baltimore, Edgar Reyes. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, nos envie aqui pelo chat, que nós vamos traduzir se necessário. Então, nós vamos começar com a biografia da doutora Maria González de Curcio. É uma pesquisadora de design de informação do México. Ela é doutorada pela Universidade de Leitura do Reino Unido. Maria González já publicou em diferentes revistas internacionais, como Visible Language, Tipográfica, Digital Creativity, Print and Information Design Journal. Ela é autora do livro Information Design in Everyday Life, Desenho de Informação e Vida Cotidiana, publicada pelo Design Publishing House. Seus interesses de pesquisa estão focados no design de informação para impacto social. Muito obrigada, Maria. Também nós temos Edgar Reyes, é um artista multimídia baseado na área de Baltimore e Washington, D.C. Recebeu seu MFA do Maryland Institute College of Art e lecionou em organizações sem fins lucrativos, escolas e museus. Muitos de seus projetos são autobiográficos e um reflexo de sua jornada pessoal como jovem indocumentado nos Estados Unidos. Reyes é movido pelo desejo de conscientizar e questionar o desenraizamento de sua comunidade. Ele explora com a mistura de tradições indígenas e europeias, que é um processo contínuo de conquista e resistência. Sua prática artística destaca a beleza de ser mexicano-americano, mas questiona suas tradições nacionais e culturais. Ele desafia as normas sociais para expressar o que significa para ele ser rotulado como latino. Sua arte é centrada em construir compaixão e compreensão a respeito da complexa história dos reassentamentos forçados e voluntários em todo o continente americano. Muito obrigada, Edgar. Vou dar a palavra, então, para a doutora Maria González. Muito obrigada. Obrigada a Raquel Sanches Reyes, a Francis, por estarem aqui. É um grande prazer e é uma honra estar com vocês. Eu vou mostrar aqui a minha apresentação sobre o sistema ferroviário e informação do design. Agradeço às tradutoras e aos tradutores. Eu espero que com os slides em inglês seja muito fácil para todas vocês. Bem, o conteúdo dessa conversa com vocês está formada com uma breve descrição do que é design de informação, que para mim é minha paixão principal. Estudei desenho gráfico por muito tempo e também design de informação e trabalhei bastante nessa área. Hoje também vamos falar um pouco sobre o sistema ferroviário no século XIX. Então, como que nós vamos começar? O que é design de informação? Aqui eu vou mostrar duas definições. A primeira definição, que Instituto Internacional de Informação e Design, uma associação que foi fundada em 1984, 85 na Áustria, e eles dizem que este tipo de design de informação, o que se busca é que as pessoas se entendam melhor. Por outro lado, a definição que nós temos aqui embaixo é transformar estes dados em informação para que nós todos possamos compreender e entender este contexto. Vamos ver essa definição até uma série de professores, acadêmicos, de profissionais, para fazer uma definição do que é desenho de informação. Vamos aqui separar cada uma dessas palavras para que nós possamos compreender a profundidade de tudo isso. Bem, information ou informação, em primeiro lugar, informação de alta qualidade, definiremos primeiro informação, que é realmente o resultado de como nós estamos usando os dados, manipulando-os, organizando-os, mas, acima de tudo, para ajudar as pessoas para que possam desenvolver conhecimento, tomar decisões. Essas informações é o resultado de transformar os dados. Podemos ver aqui que
é um dos exemplos que, com certeza, vocês já devem ter visto em algum lugar que apareceu no New York Times, e que eles estavam nos explicando, e podemos ver aqui na tela, na parte inferior, quando tivemos a infecção da Covid, eles estavam explicando qual é a cadeia, como é a cadeia de transmissão. Podemos observar que essa informação de processamento de dados organizada para que nós possamos entender. Quando nós falamos de informação de alta qualidade, nós vemos uma série de características que devem ter essa informação. Aí nós temos a lista de que seja atrativa, compreensível, etc. O que eu quero dizer com isso? Que tem que ser verdadeira, deve ter um valor para as pessoas, deve ser oportuna, adequada, sempre que a necessitamos. E se voltarmos a usar o exemplo de New York Times, quando nós contamos com todas essas características, ela é concisa de uma maneira sucinta, breve, e como que uma pessoa poderia contagiar a várias pessoas, e assim sucessivamente. Temos um exemplo de um objeto de desenho que foi publicado pelo governo do México. Este objeto era para entendermos se nós podíamos falar sobre a nova normalidade, o novo normal a partir do dia 1º de junho, há 2 anos. E o que ele mostra com os alunos, vamos observar se aqui isso é realmente informação de qualidade. Então, temos os alunos, as alunas, todos os elementos que ele encontrou, que não coincidem, que não atende essas características do design de informação de alta qualidade. Não era correta, não era completa, não era acessível, não era compreensível, adequada. Então, aqui temos um bom exercício para que nós, quando estejamos desenvolvendo projetos, nós temos que ver se essa informação realmente é de qualidade. Vamos ver a definição do design de informação. O que que se busca? Essa alta qualidade de informação que pode também empoderar as pessoas. E vemos como que é importante para que as pessoas possam desenvolver essa força que pode ser de gênero, religiosa, cultural, econômica, comunitária, etc. E temos também alguns exemplos. Nada se move quando nós celebramos, aqui no caso, as mulheres, de defender, aqui no caso, os direitos e exigi-los. Aqui nós empoderamos as mulheres para saírem às ruas, protestarem, e este grupo de senhoras que querem aprender a ler, a escrever, e também para quê? Para se empoderarem. Ou, por exemplo, este exemplo que nós temos das mulheres que vão dar multas no trânsito, isso pode ser bastante frequente. Nós temos várias ferramentas de trânsito, nós podemos, nos empoderamos para que possamos nos defender, discutir, argumentar sobre o que os agentes estão fazendo, por exemplo. E quando nós falamos de pessoas, de gente, nós falamos de usuários específicos, estamos falando de saber de onde estão essas pessoas. Ele fala da mente preparada. O que que seria essa mente preparada? Do usuário competente. O que é isso? Que nós temos que estudar os nossos usuários para saber quais são, como são essas mentes que nós vamos, a quem vamos nos dirigir, quem é o usuário competente com aquilo que nós vamos entabular esta conversa. E aqui, por exemplo, vocês podem observar uma variedade de pessoas. Depois eu vou mostrar que estamos fazendo um estudo sobre medicamentos, vocês podem observar membros de família, médicos, enfermeiros, todos eles são usuários competentes desse medicamento, porque têm contato com ele, ou porque são pediatras, são mães com filhos pequenos. E para quê? Para que nós atinjamos as nossas metas. Quais metas? Aprender, ler um livro,
entrar na estação de metrô correta. Cada um de nós tem a internet e também temos vários tipos de design e objetos de informação. Bob Horn, ele menciona 3 objetivos. O primeiro deles, desenvolver documentos fáceis de serem entendidos, de traduzir e, principalmente, fáceis de entender para que você possa depois realizar ações. Aqui é o medicamento que eu falava para vocês, temos o design de informação das instruções desse medicamento para que todas as mães possam administrar o medicamento corretamente. Então, nós temos provas com os usuários para ver se eles entendiam o que era o medicamento. Nós estamos aqui ajudando a pessoa a tomar decisões de quantas gotas, quanto dar para suas filhas. Ou aqui também temos um exemplo de matrícula de tributos. Quando os espanhóis chegaram e tinham que registrar cada grupo, cada comunidade que deveria contribuir para os impostos. Então, vocês podem observar que temos aqui penas, trajes, mantas, roupas, etc. Também isso aqui é desenho de informação, porque nos ajuda, neste caso, a ter o registro, saber qual é a contribuição, o valor exato, o pagamento que deve ser feito. Aqui também temos um exemplo de alunos que ele trabalhou para criar instruções gráficas de Juan José Melendez para crianças com autismo. Aqui ele coloca à prova essas instruções que ele desenhou. Em segundo lugar, ele diz que é para desenvolver interações entre equipes e equipamentos que sejam naturais, agradáveis, simples. E qual é o melhor exemplo do que as instruções maravilhosas dos Legos? É impressionante ver a mente, os dedos das crianças pequenas, como conseguem armar todos esses desenhos. E sem uma palavra, apenas as imagens os ajudam a formar objetos. Também os adultos temos esse tipo de questões, onde temos aqui uma cama com uma cama embaixo, e os manuais para que você possa armar, montar esta cama, e que não tenha absolutamente uma palavra. No entanto, fica perfeitamente bem montado, assim que nós seguimos as instruções. Então, estamos dessa forma ajudando nessa interação. Por outra parte, Juan disse que também nos ajuda a nos situarmos no espaço tridimensional e virtual. Aqui temos o exemplo do metrô do México, e como, graças ao fato de saber, de conhecer, se conhecer essa imagem de Chapulin, Chapulin Pemexa, a partir disso conseguimos desenvolver ações com essas informações que estamos recebendo, ou também as palavras web, onde podemos navegar facilmente de uma para outra e poder, assim, obter as informações que estamos buscando. Temos 2 exemplos emblemáticos antes de passar ao nosso tema, que são as ferrovias, mas eu gostaria de mostrar a vocês esses 2 exemplos que eu acredito que nos dão um exemplo perfeito do que é o design de informações. O primeiro sistema, talvez algum de vocês já viu, é um mapa projetado por Charles Minard, que mostra a invasão de Napoleão na Rússia em 1812, 1813. Se vocês observarem aqui, essa área aqui, da parte esquerda, essa é uma área que vai até a parte direita e que corresponde às tropas francesas que saem da França e que chegam em Moscou, na parte direita. E aqui estamos dizendo que essa faixa, cada vez mais, ela fica mais estreita. Isso se refere ao número de tropas que vão diminuindo devido às batalhas, às doenças. E ao chegar a Moscou, vocês podem ver como essa faixa se transforma numa faixa preta que vai baixando, vai se reduzindo, vai diminuindo. Então, estamos falando de mais de 400 mil soldados que saíram da França e que nesse avanço
saíram no início de junho, e nesse avanço ao longo desse trajeto, eles chegam a Moscou e encontram ao não encontraram nenhum lugar para se proteger do frio, sem alimento, e na volta vai sendo dizimada essa tropa, e vocês podem ver na parte de baixo, na parte inferior, todos nessa linha que vocês podem ver aqui, não sei se vocês conseguem aquilo que está sendo mostrado pela mão, mas essas são as temperaturas. Então, a quantidade de franceses que morreram, não só devido às batalhas, mas principalmente devido às baixas temperaturas. Então, Toffoli, vocês têm aqui uma Toffoli, diz que é uma das melhores cartas figurativas que existem no mundo, e eu concordo com ele. E o segundo é esse exemplo, é o mapa do metrô de Londres. Esse mapa, que realmente não é um mapa, é um diagrama, temos essa foto da capa escrita por Ken Garland, que escreveu esse livro em 1994, onde ele entrevistou Harry Beck, e ele criou esse mapa de Londres. Ele era engenheiro eletrônico, e ele começou a conectar as estações como se fossem circuitos elétricos. Essa foi a sua inspiração, e eu tenho que dizer que, em relação a esse mapa de Londres, são derivados todos os demais mapas do mundo, praticamente todos se baseiam nesse. Então, esses são os dois exemplos, e então vamos ver o que acontece com o design de informação e as ferrovias mexicanas. Em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de comentar que esse trabalho que eu estou apresentando, ele resultou do fato de que eu precisava buscar antecedentes do meu livro, e eu vou mostrar uma série de exemplos que eu utilizei, mas antecedentes ou precedentes do design da informação no México. Eu acho que que uma disciplina deve ser fundamentada com um corpo de conhecimentos, e parte disso é a história, ou seja, da onde viemos, o que fizemos, para saber para onde nós estamos indo. E para conseguir fazer esse trabalho, eu decidi dividi-lo em momentos relevantes da história do México. Então, um dos momentos relevantes, sem que necessariamente sejam sequenciais ou cronológicos, nesse caso, na área das ferrovias são sequenciais, mas eu pensei em fazer uma história, nessa história desse design no México, é algo ambicioso, eu não conseguiria cobrir tudo, mas eu pensei em tratar, então, certos momentos da história do México, para ver os objetos da história da informação e como eles tinham sido produzidos, e transformar tudo isso em informações, que é aquilo que estamos falando, design da informação. Então, agora sim, vamos passar para a matéria, e eu tenho essa linha, eu coloco aqui essa linha temporal, para que vocês vejam qual é o contexto do México e por que o México atrasou tanto a construção das ferrovias. Demorou tanto. Nessa parte superior, vocês podem ver que temos as invasões e as guerras, e na parte inferior, os presidentes. A independência do México foi de 1810 até 1821, e na parte inferior vocês podem ver todas essas cores que correspondem às diferentes presidentes que tivemos. Desde Guadalupe, Victoria, eu não vou falar os nomes porque eu não sei eles de cabeça, mas temos vários que se repetiram, por exemplo, Santana, etc. E essa a parte amarela aqui corresponde a Jorges. E aqui falamos, na parte superior, falamos sobre as turbulências, os períodos de turbulência, devido a diferentes motivos. Por uma parte, temos a separação do Texas, depois a anexão do Texas aos Estados Unidos. Em 1824, tivemos o nosso primeiro imperador, que foi Iturbide, e Iturbide foi derrocado, e na parte superior, temos a parte internacional, por assim dizer, e temos a anexão de Texas em 1847, México, essa parte escura que vocês podem ver aqui, mas tudo aquilo
que corresponde à Califórnia, Nevada, Utah até Wyoming, pertencia ao México. Depois chegamos à invasão francesa e a chegada de Maximiliano. E um ponto interessante, algo interessante sobre Maximiliano, é que ele trouxe muitas ideias muito modernas, e uma das coisas que ele fez também foi criar uma escola para desenvolver mapas. Então, temos aí uma continuidade, uma continuação interessante. Vocês podem ver, então, que vocês podem ver aqui os primeiros séculos do século XIX que tiveram grandes turbulências, a quantidade de presidentes, as discussões entre os conservadores e os liberais, etc. Por outra parte, esses pontos azuis se referem ao desenvolvimento das ferrovias na Inglaterra. Em 1825, iniciou-se todo o desenvolvimento das ferrovias, e vai continuando, 1840, é chamado de Rail Mania, a mania pelas ferrovias, e temos todo um boom pelas ferrovias, e os pontos laranjas correspondem a todas as concessões que foram feitas no México para que pudesse ser construída a primeira ferrovia. Até 1872, 73, foi quando foi inaugurado a primeira ferrovia. Como vocês podem ver, aqui temos a Ruialga, que fez essas concessões, construiu somente 10 quilômetros, depois passamos para um outro concessionário, que depois os irmãos Montsor e etc. Todos esses pontos aqui fazem referência a concessionários, pessoas que tinham recebido a licença do governo para conseguir construir as ferrovias. Logicamente, vocês podem imaginar que chegaram os franceses e, a partir disso, era necessário falar com os franceses. Mas em 1867 ele foi assassinado, então era necessário falar com Juárez. Ele permaneceu durante um tempo no exílio, e por outra parte ele era visto como um traidor, mas ele tinha interesse nessa construção. Mas isso para que vocês percebam essa comparação. No México tinham sido construídos somente 14 quilômetros, o equivalente a 8,7 milhas. Em Inglaterra, 10.700 já construídos quilômetros, né? E 14.500 quilômetros nos Estados Unidos. Então, essa inestabilidade política realmente teve uma grande influência para impedir tudo isso. Mas o que aconteceu, então, antes das ferrovias? Tínhamos isso que é chamado de liteira mexicana, e as diligências, essas liteiras mexicanas, essa espécie de ataúde, assim como é descrito aqui nesse texto, onde a ilustração parece que é tudo muito plácido, ele está ali placidamente sentado, mas imaginem isso durante várias milhas, ao longo de durante vários dias, e se elas corriam, imaginem a dor de estar ali dentro dessa caixa quicando, com esse pano que o cobria do sol, isso para chegar de Veracruz até México, ou vice-versa. Antes das ferrovias, aqui temos um dado que eu acredito que é interessante. Esse aqui é das tabelas que mostram as distâncias que existiam que eram em léguas aqui, 4,8 quilômetros cada légua, mas o curioso aqui é que informa o itinerário das diferentes localidades e dá somente o dado da distância. A primeira coisa que nós buscamos é que horas eu vou chegar. É a primeira coisa que uma criança pergunta: já chegamos? E aqui acontece a mesma coisa, mas não, temos somente as distâncias. Era impossível saber quando chegaríamos, porque tínhamos condições de clima, assaltos ao longo do caminho, e algo muito interessante que vale a pena mencionar aqui é que esse senhor aqui, o Escandon, eram dois irmãos, Antônio e Manuel Escandon, e eles eram proprietários dessas diligências. E depois, os dois irmãos, eles tinham muitas empresas, eles decidiram apostar nas ferrovias. E eles foram tão importantes na sua época que a cidade do México, temos a colônia Escandon como uma das colônias importantes,
em nome e fazendo homenagem a eles. Além dessa situação política no México, a paisagem, o terreno no México também interferiu nessa construção das ferrovias. Vocês podem ver aqui esse mapa, eu acredito que ele é maravilhoso, ele está disponível no Centro de Documentação e Investigação das Ferrovias, que se encontra em Puebla, e esse mapa, todo ele pintado à mão, essa daqui é uma litografia, mostra num rápido olhar, vemos aqui os dois vulcões, e aqui temos o Pico de Vissaga e outros menores aqui, como a Marilucha. Podemos analisá-lo? Vamos analisá-lo, porque realmente ele mostra, aqui temos a cidade do México e aqui Veracruz. Então, ele mostra claramente a dificuldade do terreno para poder construir uma ferrovia e vamos analisá-lo pouco a pouco. Temos aqui os campos ingleses e realmente, de fato, tinha uma razão a mais, além da inestabilidade política, tínhamos essa questão da facilidade do terreno. Isso também é mostrado aqui nesse mapa, onde tínhamos muitas linhas de ferrovia, seja na Inglaterra como também na Escócia. Então, voltando a esse mapa de Garcia Cubas, de 1877, e vocês podem observar aqui nessa parte inferior, à esquerda, aqui temos um diagrama daquilo que representam as diferentes altitudes. Na parte esquerda temos México, vamos descendo aqui, e aqui em Passo del Monte é onde chega uma inclinação muito acentuada. E eu fiz a comparação com esse mapa de Drake's Map, que mostra essa linha de newtons até Birmingham, e aqui também temos as altitudes assinaladas. Então, eu fiz uma comparação entre as duas altitudes, e vocês podem observar a diferença. Na linha vermelha, temos a ferrovia mexicana, assim foi chamado, e então estamos falando de 2.415 metros de altura, ou seja, 7.923 pés. E nessa parte é onde começa a descer. A locomotiva viajava 30, 40 quilômetros por hora. E para os ingleses, inclusive, era um mistério de como conseguir acelerar para subir e quais freios seriam necessários para conseguir baixar essa descida e que o trem não descarrilasse, não saísse dos trilhos. Então, aqui nessa linha preta, vocês têm uma ferrovia de New Johnson, que eu mencionei anteriormente, que eu mostrei antes. Então, ali não tinha nenhuma diferença, nenhuma relação entre a complicidade, entre a dificuldade de uma ferrovia e a outra. Então, foi um grande desafio de engenharia. Temos 16 túneis, 39 pontes, essa ferrovia. E uma das pontes é essa aqui, a ponte de Metlac, e até em 1895 ele foi substituído por uma nova ponte, durou mais de 100 anos, e é uma ponte que apresenta muita complexidade. Temos 139 metros de comprimento, com todos esses pilares, cada um deles tinha inclusive uma ligeira ventilação, e aqui temos inclinação, perdão, e temos aqui essa litografia que mostra a beleza da paisagem, a beleza dessa linha do trem. Então, vendo essa rota e a construção e quanto tempo demorou para ser finalizada, podemos ver como esse primeiro trecho, vemos aqui esse primeiro trecho de 1850, e esse início que foi em Veracruz, em 1850 também. Veracruz e México, os dois começaram em 1850. Então, temos aqui uma sequência que mostra o trabalho de construção de tudo isso. Temos aqui uma ramificação criada em 1867 até 1869, que foi essa ramificação que chega até Puenta. E na parte de baixo temos todas as dificuldades e as políticas que existiam naquele momento.
E agora vemos aqui mais detalhes, e é incrível esse mapa, porque além de mostrar as distâncias e altitudes, mostra também, na parte esquerda, os diferentes cultivos que existiam, cereais, isso dividido por altitudes, por alturas, coníferas, bananas, e temos aqui os 2 vulcões. Temos também uma tabela de sinais, onde são mostrados os bosques, campos de trabalho, os diferentes tipos de plantações, e cada um desses se reflete no mesmo mapa. E também as questões, as delimitações dos estados, ferrovias, estações, etc. Por outra parte, temos também a tabela das estações e das altitudes, e as distâncias, mas curiosamente vai de Veracruz até México, em vez de ser de México até Veracruz, como se faria normalmente. Se vocês pensarem nos Estados Unidos, teríamos, por exemplo, a distância de Washington para Nova York e de Washington para San Diego, mas aqui, por alguma razão desconhecida, Garcia Cubas fez dessa forma, mas aqui vocês podem ver Veracruz, altura em metros em relação ao mar, distância de Veracruz e a distância em quilômetros. É um detalhamento incrível esse contido nesse mapa. Uma outra questão também que deve ser mencionada é que em Veracruz é um clima temperado, tropical, e tínhamos problemas de invasões, de febre amarela, malária, então tínhamos também questões das construções, também se refletia esses problemas na construção. Outra questão desse mapa é que Garcia Cubas coloca o meridiano 0 na cidade do México, e nessa época já tinha sido determinado que o meridiano 0 era em Greenwich, na Inglaterra, e além disso, ele incluiu o meridiano 3 em Veracruz. Então, ele fez esses cálculos, e falando com o Dr. Mendonça Vargas, geógrafo da UNAM, ele me ajudou a entender por que acontecia isso. Então, nós temos aqui do meridiano 0 até o meridiano 3, aqui faziam 12 horas de tempo. Isso implica 3 graus de diferença entre um e o outro. Por outro lado, nós temos também o mapa da linha de trem mexicana imperial. É muito interessante, porque ela tem 3 metros de largura em uma peça apenas. Esse mapa é anônimo, mas vejam a beleza dos traços. Tudo isso feito à mão, com certeza, pintado à mão, e também perto de Veracruz e também da cidade do México. E também é muito curioso observar de Veracruz para a cidade do México. E por fim, nós vamos falar da inauguração da linha de trem, do sistema ferroviário neste momento, e eles anunciavam neste momento essa grande inauguração. Junto com as linhas de trem, também se desenvolveram os telégrafos como sistema paralelo. Voltando à nossa linha de tempo, vocês podem observar que nessa linha amarela dos telégrafos, com certeza é muito mais barato, mais fácil construir telégrafos do que linhas de trem. Mas vocês podem ver como que ela se desenvolveu muito rapidamente. Nós temos aqui também um cartograma que é um pouco distorcido aqui. Não sei se vocês podem ver a forma da República Mexicana. Aqui Califórnia, aqui é México, aqui à direita nós temos Yucatán, que é a península de Yucatán. É um cartograma porque ele está dividido em vários estados. Podemos observar também que ele foi desenvolvido nesta área de 1884. Temos aqui também, com as linhas abertas, também Cristóbal Ortiz. E vamos olhando aqui à esquerda, todos os escritórios, os telégrafos, e aqui à direita, todos os dados estatísticos. Vamos olhar mais próximo, temos aqui o telégrafo na parte à esquerda, observando sempre o poder econômico dos Estados Unidos e a necessidade de se relacionar com os Estados Unidos. Temos uma comparação do crescimento do telégrafo na parte norte
em relação à parte sul do país. Podemos ver aqui, de perto, a distância entre Jalisco, o tamanho que era o retângulo de Jalisco, quando nós comparamos com essa outra região. E há uma certa distorção, e também as linhas de telégrafo em cada uma dessas cidades. Aqui temos uma outra carta de telégrafo, apenas uso pelos empregados. Nós observamos também que temos um mapa dos sistemas ferroviários para que vocês possam observar se há uma correspondência muito clara. Por um lado, o telégrafo e, por outro lado, os trens, porque eles vão, de certa forma, se desenvolvendo de forma paralela para que vocês vejam o desenvolvimento tão forte do telégrafo em 1892. Bem, os trens, ele realmente mudou a vida das pessoas. Como mudou? Podemos dizer que mudou de distintas formas. Mudou a percepção do tempo e do espaço, como vamos ver daqui a pouco. Por outro lado, também temos foi algo que detonou, ou trouxe à baila o desenvolvimento do turismo, porque as pessoas não viajavam nessa época. Ir a Veracruz era um risco, era difícil, não sabia o que se podia comer, se havia problemas de saúde, e também com o transporte, muitos sistemas foram desenvolvidos e também uma influência na economia. Antes do sistema ferroviário, a vida nas cidades era um silêncio tranquilo, havia apenas os sinos das igrejas, que falavam das missas das 8, por exemplo, mas quando chegaram os trens, as ferrovias, a tranquilidade dos povos deixou de acontecer. No momento, quando chegavam os trens, com certeza, trazia, sei lá, os notícias de 3 dias pelos jornais, as pessoas liam as notícias já atrasadas. Então, quando chegava o trem, vamos lá ver, vamos ver se tem o pacote que nós pedimos, se está levando o pacote que nós estamos enviando. Então, vocês podem observar neste texto de 2004 que fala que havia uma perturbação da tranquilidade e monotonia das pessoas que viviam nessas cidades. Bem, este dado também foi muito importante na percepção do tempo, porque todos diziam quando havia os assobios, os apitos do trem: "Eu já cheguei". E os esquemas que ouviam esses apitos do lado esquerdo, que vocês podem ver, é como se fosse uma garrafa, que estavam sendo usados dentro dos próprios trens. Esse apito era algo que interrompia a vida diária das pessoas, a tranquilidade das pessoas. Aqui, à direita, temos um plano do assobio número 19. Eu não disse antes, mas Antônio Manuel Escandon, eles fizeram uma colaboração com os ingleses, e depois, com essa colaboração, também aconteceu com os americanos. Temos materiais que, sim, estão traduzidos em inglês e em espanhol, precisamente por causa dessa colaboração entre os dois países e culturas. Essa percepção do tempo, novamente, esse apito tem uma importância nisso. Havia manuais completos para dizer como que era este assobio, este apito dos trens. Então, por exemplo, quando era muito longo, quer dizer que nós estamos chegando perto das estações. Havia toda uma instrução muito cuidadosa, como gerenciar estes apitos. Junto com essa percepção do tempo, era importante também que os relógios funcionassem de forma perfeita. Temos um exemplo de um relógio dessa época, e sempre a precisão mostrava que havia um bom serviço. Tinha uma tolerância de 30 segundos por semana. Eles não podiam estar mais atrasados do que 30 segundos por semana.
Eu não sei por que que nós perdemos a pouca tolerância com o tempo, mas aconteceu. Também, quando falamos do custo do tempo para viajar, mudou muito. Quando você tinha uma viagem, por exemplo, podia se levar 4 dias se o tempo estava bom. Se chovia, podia se levar 11 dias. Com o trem, em 1873, eram apenas 12 horas. E de carro, de uma cidade do México a Veracruz, leva-se apenas 3 horas para você ver o tempo que mudou. E, né, os trens andavam a 40 quilômetros por hora e também era a 8 quilômetros os trens. De preço, claro, baixou bastante também. O preço das viagens, claro. Falando então desse itinerário, nesse itinerário que eu mostrei inicialmente, ninguém mostrava as distâncias. Aqui nós estamos falando de tempo. As pessoas tinham que saber a que horas saía o trem, a que horas chegava. Também eu quis mostrar para vocês este texto, porque é algo incrível. As pessoas que querem descer, almoçar, nós vamos parar 30 minutos para que vocês possam tomar suas refeições. E o texto em inglês e também em espanhol seria o seguinte, que era mesmo: era uma amabilidade para se comunicar, para dizer as coisas de uma forma, não sei, elegante, humana, talvez, preocupada, mas também dizia-se que o trem estava perfeitamente bem coordenado com o relógio da catedral e os telégrafos poderiam também, levar informações, mostrar que o trem estava dentro do tempo. Para dar uma ideia para vocês do que acontecia aqui, havia vários tipos de trem. Tinha o de passageiros, que é a primeira coluna em branco, também o trem de mercadorias, que são os de carga, e os trens que nós chamamos de trem de Pux. O Pux é uma bebida alcoólica que é produzida no México, não é muito popular como antes, e vocês podem ver a quantidade de trens que levavam o Pux. Aqui, vocês têm aqui onde eram extraído o poke. E o que que aconteceu? Houve um desenvolvimento do turismo muito importante. Primeiro, a curiosidade de conhecer outros lugares. Queria saber se lá em Veracruz tinha mamão ou manga. Ah, a gente já pode chegar a Veracruz. Ah, as distâncias são muito mais curtas. Eu estou pensando, talvez, os 4, 11 dias, estou pensando apenas em 12 horas de viagem. O desenvolvimento da fotografia ajudou também a promover esses lugares. Por outro lado, a empresa de trens se transformou em um organizador de viagem. Por exemplo, 3 tipos de turismo, por um lado, o turismo financeiro, de comércio, de negócios, esporte, saúde, e por outro lado, havia também as celebrações religiosas e, por outro lado ainda, visitar lugares históricos. Aqui nós temos um dos exemplos da promoção desse mesmo trem mexicano para você viajar a uma festa do Divino Preso. A mesma empresa começava a organizar essas viagens turísticas. Podemos observar aqui exemplos bem interessantes, muito antigos, tanto de agendas, materiais, guias de viagem. Aqui, os trens do México, de Veracruz a Mexico City. E também temos essa litografia, imagens da igreja, por exemplo, lugares históricos. Neste almanaque, por exemplo, temos os primeiros guias turísticos, onde eles promovem a visita na República Mexicana. Aqui temos um diagrama. É fascinante este diagrama, porque ele nos mostra os vários os vários vegetais, as plantas que florescem no Vale do México. Ele nos mostra que desde o momento que floresce e o momento que termina o florescimento. Durante todo o ano, vocês podem observar
buscar as flores quando vocês querem viajar nestas cidades do México. Aqui também temos um santoral para mostrar qual é o santo de cada dia, mas além disso, quando o sol nasce, quando o sol morre, quando o sol se põe, quando sai a lua, quando nasce e quando se põe. Então, parece também fascinante para mim saber que existem esses tipos de dias santos que nos mostram as várias faces da lua. Nós podemos ver aqui nesses guias turísticos que foram usados nos anos posteriores ao ao sistema ferroviário, promovendo objetos, por exemplo, nos Estados Unidos, e começar com essas transações econômicas entre os 2 países, Estados Unidos e México. Temos o velocípede aqui, a máquina para cortar madeira do lado direito. Por outro lado, a influência dos transportes. Eu já tinha falado que tinha essas empresas e para eles era extremamente importante poder movimentar de uma fazenda de café, e o café e tudo mais que era necessário para fabricar uma cerveja, etcétera. E as fazendas também eram centros de produção. Houve um desenvolvimento para conectar essas fazendas umas às outras com sistemas ferroviários. Temos, então, o desenvolvimento de sistema em vários sentidos. Por um lado, tudo que é a comunicação interna dos trens, a comunicação externa com os passageiros, com as indústrias, com os fabricantes de produtos e tudo que se refere ao embarque, também tudo que se refere ao governo, leis, regulações, instruções, investidores, para ver quantas ações deveriam entregar, cobrar, as indústrias, porque começou a utilizar os trens como um meio para transportar seus produtos. Vamos ver também alguns destes sistemas. Por um lado, você vê aqui uma lanterna, que faz parte das instruções dos trens, e também temos os materiais de capacitação para que os condutores, os maquinistas saibam mover as lâmpadas e dizer o que é adiante. Aqui eles moviam para cima e para baixo, e de um lado ele faz também um movimento transversal com essas lanternas. Outros materiais também de instrução a seguir, em inglês e em espanhol, exatamente por causa dessa colaboração com a empresa americana. Bem, essa foto foi tirada em uma loja, vocês podem ver que tem todo tipo de material aí. Nós temos este que mostra as estações de trem, é um sinal de uma estação de trem, e vários letreiros nessa loja, e ainda está tudo sendo classificado, incluir tudo isso no desenho. Como desenvolvimento de sistemas, temos os formulários financeiros, uma ação de trens em Toluca, em 1916, com todo o cuidado de uma caligrafia com muito detalhe, muito linda. Parece que aqui também a ilustração de um trem, e por outro lado também o que nós chamamos de passes para os vários tipos de trem. Nós temos 3 exemplos deles, e por outro lado, a atividade econômica também teve uma explosão de crescimento maior, importação, exportação, as pessoas começaram a conhecer novos produtos que não conheciam antes, e se começou a conectar os centros de produção. Aqui eu mostro para vocês quase um dos últimos exemplos, foi desenvolvido por Popper, um romeno que viveu muitos anos no México, e ele acabou vivendo na Patagônia, mas tem toda uma história comercial na história do México. Temos aqui a Cruz da Catedral, bem aqui onde eu mostro com a minha seta. Temos aqui, acho que é uma alameda, e vamos ver de perto para que vocês possam ver, porque em cada um destes quadros
nós temos as várias empresas, lojas, aqui é uma chocolateria, outros tipos de lojas, reforma do comércio, uma quantidade de detalhes, tudo perfeitamente desenhado aqui, o sinal da catedral com suas cotas, para que possam ver onde estão cada um desses lugares. Bem, eu encontrei também este mapa feito por Popper de Guadalajara. Então, nós temos o centro de Guadalajara, a catedral, ela está aqui no estado de Jalisco. Então, vocês podem observar que o desenvolvimento da rede, do sistema ferroviário, foi construído 80% entre 1880 e 1910. Na época, foi quando se desenvolveu quase tudo. O primeiro trem, passando por cidade de Juárez, que se chamava Paso del Norte, em 1984, e depois nós temos também 19.748 quilômetros. Mais um século depois, nós temos apenas mais 4 quilômetros que foram desenvolvidos ou construídos. Comparando 98 e 2014, não houve uma mudança muito forte, muito acentuada na rede ferroviária mexicana. Então, esta é a história do sistema ferroviário mexicano. Quais são as conclusões que nós temos aqui? Eu creio que o design de informação me ajudou muitíssimo a entender o contexto do México, o contexto da construção dos trens, do sistema ferroviário, como mudou a vida das pessoas, como que também os dados, o conhecimento, as características de cada uma dessas peças, como que mudou a vida a partir do sistema ferroviário, dos trens. Na realidade, francamente, foi um produto inovador que levou ao desenvolvimento de muitos produtos, design de sistemas, design de produtos, e como se promoveu uma nova forma de vida entre as gerações. Este processo que aconteceu implicou um desenvolvimento. Eu desenvolvi também muitas ferramentas, começando por aplicar o processo de design, confirmar a importância do design como algo que traz algo novo, entender os usuários por meio dos objetos, e também organizar a informação para garantir o entendimento de todo este processo, esse processo de construção do ferrocarril. E eu vou terminar com esta frase: eu vou ler em voz alta, apesar de que vocês já estão vendo diante de vocês, para que vocês possam observar e me digam de quando que isso foi escrito. Realmente, nós queremos estar em todas as partes, em todo o tempo, escutar tudo, desfrutar de tudo em apenas um instante. Esta é uma frase que foi escrita, falada, Gutierrez Narrera em 1880, com o uso do vapor, do telégrafo e do sistema ferroviário. Muitíssimo obrigada, foi um prazer e era tudo isso que eu gostaria de compartilhar com você. Se tiverem perguntas, será um prazer respondê-las. Muito bom, Maria, muito obrigada por essa incrível apresentação. Eu adorei, porque eu estou aprendendo muito do México e também do design de informações, mas eu gostei muito dessa possibilidade de falar sobre a história, abrindo essa janela ou essa porta por meio do design. Muito obrigada. E Edgar, como ressoa, eu gostaria de te perguntar, primeiramente, se você já tinha tido acesso a essas informações,
Se você já tinha ouvido falar de como ó, disso e como a história das ferrovias afetaram a sua história, a história da sua família. Para mim, eu sempre tive uma obsessão com as ferrovias, desde que eu era pequeno. Eu lembro a primeira vez que fizemos uma viagem com a minha sala nos Estados Unidos, a minha mãe me levou para um museu de história nos Estados Unidos. Eu lembro ficar fascinado, que grandes aqueles trens. E agora eu moro em Baltimore. E aqui, a um quarteirão ou dois, tem um museu também. Tem muita história nos Estados Unidos e eu adorei aquilo que a Maria falou. Não somente a história do México, mas também a história do mundo. É a relação que temos com aquilo que está acontecendo na Europa, aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, tudo tem um impacto. E tem muitas razões políticas por dinheiro começaram a construir coisas e afetou também o movimento das pessoas. E outra coisa que me chamou a atenção, e ela falou, foi a importância da fotografia, porque pensamos na fotografia de arte, exatamente começa nessa linha que você mostrou, a metade de 1800, e o impacto da fotografia, não somente no México, mas de forma global, pensando na América, como foi promovido o movimento e como foi controlado desde o oeste até o outro lado dos Estados Unidos. Então, eu acho, para mim, se vocês não se incomodam, gostaria de falar um pouco sobre isso, mas pensar também como os Estados Unidos mudaram, e quando a Maria estava falando, muitos indígenas se movimentaram dessa costa de Baltimore. Eles foram forçados a se movimentar em direção ali onde estava sendo construído a ferrovia, também devido à guerra com os Estados Unidos. É aqui também essa guerra que existia nos Estados Unidos em 1861. E também aquela ideia a ideia da escravidão não era legal no México e no início do século XIX não era legal, nos Estados Unidos ainda era legal, e pensar tudo isso em relação com esse movimento dos trens, e eu quero aprender mais sobre tudo isso, e também pensando nesse impacto do movimento das pessoas da China na construção dos trens, da metade dos Estados Unidos até Califórnia, ou de Califórnia até a metade dos Estados Unidos, e pensando também como no final da apresentação, em 1910, o impacto que teve a Revolução e como as pessoas queriam monopolizar os trens e o movimento de pessoas e de produtos, e também pensando como as guerras mundiais impactaram também no movimento dos mexicanos em direção ao norte. Então, eu fiquei inspirado, assim, muito inspirado, e a pergunta que eu tenho, que eu gostaria de fazer, eu tive a sorte de viajar para o El Paso, que faz fronteira com Ciudad Juárez, você mencionou essa cidade, e eu cresci nos Estados Unidos e eu não conhecia muito dos caminhos reais, os caminhos que eram utilizados pelos indígenas e usados também pelos europeus e espanhóis para dar início a essas conquistas e começar a promover todo o catolicismo. Mas a minha pergunta é a seguinte: esses caminhos em direção ao norte, a partir do México, utilizaram os mapas ou as rotas dos indígenas ou não? Então, eu não sei te dizer isso com certeza, eu sinto muito, mas certamente existia essa colaboração com empresas estrangeiras, principalmente Porfírio Dias confiava muito nos estrangeiros, confiava muito mais nos estrangeiros do que nos mexicanos. Então, eu imagino que ele deve ter traçado, feito essa construção sobre os caminhos já conhecidos. Teve uma grande migração de Tlaxcala até o norte, e esses tiasteclas passaram por Saltillo, e lá tem uma escultura
e Sicotenca, porque eles foram avançando, inclusive, até os Estados Unidos. Então, eu imagino que os caminhos fizeram parte desse traço da ferrovia que foi seguida, mas eu não tenho certeza. Isso é uma intuição minha. Uma questão interessante que eu não mencionei é que, assim como existia a liteira e as diligências, nos Estados Unidos, sim, claro, existiam as diligências, mas tinha um serviço chamado Pony Express nos Estados Unidos. E o Pony Express era aquele que levava o correio e os pacotes com cavalos. Então, eles eram cobrados por horas e quanto tempo você para beber água e para o cavalo descansar. Então, tinha até mesmo rotas nos Estados Unidos por onde passava o Pony Express. Então, é um dado curioso. E, bom, não acompanhei isso porque meu tema era México. Espero que as pessoas que escutaram a sua apresentação hoje tenham um interesse em aprender mais, porque é uma história em comum, é uma grande história em comum com os Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, o movimento das bananas. Você falou um pouco de como começaram a ser modificadas os povoados, as cidades. Então, temos a companhia Chiquita, teve um impacto não só das ferrovias, mas também de todos esses produtos bananas. E como consumimos as bananas, né? Sim, começamos a receber produtos de outros locais que antes era impossível, porque eles estragavam depois de percorrer tantos dias, tantas horas. Então, sim, começamos a conhecer muito mais do nosso próprio espaço, do nosso próprio tempo e a ter maior rapidez. O texto de Gutierrez Nájar me chama muito a atenção porque realmente pareceria que a vida tinha mudado terrivelmente. Se ele visse aquilo que está acontecendo agora, estamos reunidos, falando, conversando, graças às tradutoras, e graças a isso estamos nos entendendo, estamos nos vendo em diferentes lugares, cada um de nós. As pessoas que estão participando, eu não sei se elas têm perguntas a serem dirigidas para Maria ou algum comentário. Sim, temos comentários. Joseph Sullivan, muito obrigada por estar aqui presentes conosco. John disse que é muito interessante e informativa a apresentação. Al- Tivemos alguns exemplos complexos de informações de muito tempo atrás, e eu gostei muito de ver também as camadas que a Maria incluiu nos nos originais. Eu gostei muito de ver essas intervenções também, de estudo e de pesquisa. Temos uma pergunta sobre o design de informação, que é Mani, oi, obrigada pela apresentação. Desde o primeiro documento, o primeiro documento, como ele poderia ser melhorado? Eu acho que ela está falando sobre o documento do governo. Você mencionou que não era exaustivo. O que que você modificaria? Também vemos que o sistema ferroviário mexicano atual, ele parece que ele se adaptou às línguas nativas, ele continuou sendo, porque continuaram a ser falados em todo o país. Em relação à primeira pergunta, a análise que fizemos, os alunos e eu, encontrou muitos erros. Erros que vão desde falta de informações objetivas, erros, ícones que não eram compreensíveis claramente pelas várias pessoas, não eram compreensíveis, erros
Se vocês quiserem, eu mostro todos os erros que encontramos, mas agora sim, de cabeça, basicamente falta de precisão, de objetividade. E o que faríamos? Em primeiro lugar, ter informações claras, corretas, exatas, objetivas, concisas, etc. Por exemplo, o título fala nas diferentes regiões, porém, não tem nenhuma informação relacionada com as regiões, por exemplo. Ou diz que, não sei, poderíamos estar no interior com máscaras, mas o interior são fábricas. Ou seja, tem uma falta de correspondência entre aquilo que é o público ao qual é dirigido, etc. E em relação à quantidade de indígenas e de línguas, eh, as línguas indígenas, houve tentativas de proteger essas línguas, inclusive existe um instituto que trabalha pelo respeito às línguas indígenas, e há pouco tempo atrás eu revisei um desses textos, onde, inclusive, eles utilizam gráficos para mostrar como se diz uma palavra numa língua e em outra. Então, existe um esforço ainda, não sei se vai desaparecer esse esforço, mas existe um esforço para recuperar e respeitar essas línguas indígenas, mas a ferrovia, eu acho que nenhuma das linhas das ferrovias utilizam as línguas indígenas para se dirigir, assim como acontece em outros países onde são usados até 3, 4 idiomas no mesmo pacote, no mesmo rótulo. Eu nunca vi isso no México. Principalmente em relação às línguas indígenas. Com o inglês, logicamente, tem lugares onde sim, onde existe uma visita internacional e é necessário pensar nisso, mas as línguas indígenas eu nunca vi que exista isso. E eu viajei, por exemplo, no México, Laredo, eu já viajei, e também em La Barranca, esqueci, em Chihuahua, Barranca do Cobre. E lá, por exemplo, temos os de Arámuni, Tarahumara, porém, eu não vi nenhum letreiro, nenhuma cartaz em línguas raras. Então, respondendo a essa pergunta, eu não posso falar com 100% de certeza. Tudo isso foi um trabalho documental de de recolher documentos, mas pelo que eu vi, eu nunca vi um cartaz em nenhuma outra língua, numa língua indígena. Essa pergunta das línguas indígenas, ela me levou a pensar e voltar à pesquisa do Edgar, porque no Brasil, por exemplo, eu sou brasileira, a população indígena cada vez é menor, e eu, pessoalmente, não tive contato com línguas indígenas no meu país, ou com a cultura indígena, que é muito misturada, tudo é muito misturado no Brasil, e por vezes não separamos, não dividimos, mas isso, então, na culinária, nos hábitos, nos costumes de saúde, tem muita influência da cultura indígena que é percebida. Como a cultura indígena do México influencia o seu trabalho, Edgar? Ou se, ou como você percebe essas experiências? Então, para mim, a- até pouco tempo atrás, usamos palavras espanholas e de Menágua, e até
que eu comecei a ter aulas em espanhol nos Estados Unidos, no high school, eu comecei a ver que os professores falavam, não, essa palavra não é essa aqui, é essa outra. E temos muitos exemplos. Para mim, sacate, de diferentes palavras que são usadas em outros países, mas nos Estados Unidos e no México, muitas das cidades dos estados têm nomes indígenas. Ou seja, eles fizeram só adaptaram a indígena, mas é escutado, é pronunciado como espanhol. E isso é algo que eu também estou aprendendo da minha cultura, nas celebrações que eu faço, da minha família. E como são católicas, mas sempre existe um pouco, logicamente, não é possível esconder a relação que existe dos indígenas com a cultura mexicana. Uma lembrança que eu tenho é a celebração da Virgen de Guadalupe e as danças indígenas que tem. E também pensando, eu volto nos Estados Unidos e no México, e uma coisa que eu gostei muito do design mexicano foram os folhetos, as informações para os estrangeiros que votavam no México. E aí eu procurei na internet, eu vi os folhetos, panfletos em várias línguas. Então é interessante como está mudando essa visão sobre as línguas indígenas no México, mas isso não é algo novo, é algo que é muito fascinante para mim. As escolas high schools que existem no México e que ajudavam os indígenas para poder se deslocar na cidade do México, em diferentes partes do país, e temos muitas pinturas também dos muralistas mexicanos. Então, eu adoro. E essa conversa de hoje é que mostra que tem muita história, e tem muita história que está escondida por baixos recursos ou porque as pessoas não falam as línguas. E inglês ou espanhol, falam inglês ou espanhol, mas aquilo que eu estou aprendendo é perguntar por quê e começar a levantar pedras para ver o que que você acha. Às vezes encontramos uma serpente ou um bicho peçonhento, mas tudo isso ajuda a pensar. E então eu tento ver quem estava ganhando e quais eram as razões existentes. E existe muita relação entre os Estados Unidos e México, e isso é um caminho que pode ser seguido para continuar aprendendo. Sem dúvida alguma. Nós temos também outra pergunta. A pergunta é de Miguel Ravala. A pergunta é se tem possibilidades de implementar novas tecnologias nos trens. Esse sistema na minha mente são símbolos dos imigrantes e eu tenho muita curiosidade de como vai afetar a fronteira entre os Estados Unidos e Chiapas. Olha, a fronteira e Chiapas, eu creio que este é um ponto de início, de encontro de muitos migrantes que vêm da América Central. Bem, eles entram por vários caminhos. Alguns vão por Puebla, outros vão por Veracruz, e o trem, com certeza, que nós falávamos em nossa conversa, ele ele transporta tantos migrantes nesse percurso até a fronteira norte. Que mudanças podem acontecer agora? Se está construindo um trem entre os países que acha-se que pode influir principalmente nos migrantes e vai ocorrer uma maior migração, talvez, e também estamos construindo este trem que realmente vai conectar com Cancún, com Mérida e Mérida com Palenque, em Chiapas, que ajudará um pouco, mas realmente o trem ele está pensado mais para turistas do que para
transporte de passageiros, principalmente, mais para turismo. Então, a conclusão desta linha deve ser em 1 ou 2 anos, são as únicas linhas de trem que estão fazendo. E, com certeza, é o que está sendo feito nos últimos tempos. Bem, eu espero que sim, porque a situação é muito dolorosa, a situação da imigração é muito dolorosa, porque se você mora em um país que você não tem a segurança de ter um bom trabalho, um bom nível socioeconômico, uma forma de ter uma vida melhor. E é uma pena que essa viagem, esse percurso tão perigoso, de você vai pegar o trem, sofrer assaltos, violações, eu acho que isso é muito doloroso. E o que aconteceu no Texas são histórias que nunca acabam. Nós estamos falando do século passado e continuamos a ver essas tragédias. Então, o trem, ele pode ajudar neste sentido, porque estão construindo principalmente, por exemplo, algo que me fez pensar um pouco mais neste estudo, é que foi deixado na metade um trem que estava sendo feito. Tudo que está nessa Serra Madre, que está sendo feito aí, e é um terreno, uma região muito violenta, muito perigosa. E há muita pergunta, se eles tivessem construído esse trem, será que essa região seria tão violenta, tão perigosa como é agora? Porque o trem, ele conecta ideias, conecta produtos, o desenvolvimento, ou seja, muitas coisas mais. Bem, tem repercussões em nossa vida quando você constrói um sistema ferroviário. Respondendo essa pergunta, como ajudar os imigrantes com os novos trens que estão sendo construídos? Eu espero que não haja a necessidade de ter tanta migração e ver tantas injustiças em tantos países. Bem, eu gostaria de me colocar também. Vejam o que está acontecendo no México atualmente, não é? Que ideias que estão cruzando a fronteira de como nós podemos navegar, utilizar a questão da migração no México, como que estão fazendo, acho que ele disse meretrizando as linhas no sul do México e realmente ver o custo do que acontece anos e anos, anos após anos, mas estamos vendo essa questão, a ideia, claro, de ser nacionalistas, que sou mexicano, e por que que eu não vivo no México, por que que eu não gosto do México, estou vendo isso na minha própria família, isso acontecer. É complicado, é bastante complicado, porque há muita gente vivendo com poucos recursos, então por isso é complexo. E também há coisas belas, a Maria disse que nós estamos nos preparando para essa conversa, que as mulheres das comunidades que são migrantes falar, quando passa o trem, começam a jogar comidas, alimentos para que os imigrantes possam pegar estes alimentos. E para mim também, eu sou de Guadalajara e eu posso visitar o México, e eu acho que tem uma certa tecnologia nos metrôs, e é interessante observar como que a Europa continua sendo um dos eixos para você construir trens, metrôs, porque em Guadalajara tinha uma máquina que estava, sei lá, onde havia o trem, mas também tinha uma coberta, um abrigo, e era muito interessante observar como há essa relação com a França também. É complicado, é complicada a questão da imigração, da migração, e sim, há muitas histórias. Há diferentes pontos de vistas que sempre escutamos aqui nos Estados Unidos.
Este é um tema fundamental que eu gostaria de escutar de você, Edgar. Como que está a sua pesquisa neste momento? Quais projetos você está trabalhando? Se você gostaria de compartilhar um pouco os seus projetos, o que você está fazendo neste momento. Bem, acabei de receber o recurso dos Rubies, aqui em Baltimore, para me ajudar a fazer essas perguntas que nós estamos nos fazendo aqui, poder viajar. Tive a sorte de ter ido para o chamado Big Bend National Park. Ele está na fronteira, mas perto do Rio Bravo, Rio Grande. E para mim, estou aprendendo muito, não apenas a história, mas a história das plantas. E também plantas, como vocês podem ver aqui atrás, como ter plantas em casa. Isso tudo faz parte de como o mundo foi se transformando. Eu estou pesquisando bastante como ter controle sobre as plantas, o movimento delas, tem uma relação do controle sobre as pessoas, especialmente nas culturas indígenas, e isso é algo que eu estou tentando aprender cada vez mais. O movimento aqui no México, do ponto de vista de ser, como eu disse, mestiço. O que que significa ser mestiço? O que é ser mexicano? Isso tudo é algo que o governo trouxe, tentou promover, o que existe no México. E aqui nos Estados Unidos, nós temos esse movimento de sermos orgulhosos de sermos mexicanos. Também temos outras questões mais complicadas, questões dos astecas, etc. É outra coisa mais. Ótimo, muito legal. Realmente achei muito interessante aprender sobre o seu trabalho. E espero sim ver sobre o seu trabalho, aprender mais sobre o seu trabalho. Bem, são quase 7h30 e eu gostaria de agradecer muitíssimo a você, Maria, a você, Edgar. Maria, estou muito agradecida por essa apresentação incrível, que nos dá uma desculpa para falar sobre o México e receber informações, mas também para falar de história, de identidade e aprender tanto com você. Eu que agradeço. Não, eu que agradeço a vocês pelo convite. Obrigada pela tradução também. Obrigada às intérpretes e às tradutoras, e também a você, Edgar. Que bom poder fazer este evento, estando em Baltimore, e conectar México, Baltimore, e também outras partes do mundo. Maria está na Espanha, não é? Então, estamos todos conectados no mundo, e temos pessoas realmente de todas as partes. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que nos escutaram também. E se vocês quiserem saber mais sobre os nossos próximos eventos, por favor, visitem as nossas páginas web e até a próxima vez. Boa noite, muito obrigada.